Cheguei em Caxias, gente. Finalmente estou aqui, mas não mudei ainda. Eu vim aqui só passar uma semana a princípio. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre como estão sendo as minhas primeiras percepções e tudo mais. E se você não me conhece, eu sou a doutora Daniela Catanzaro, sou biomédica esteta, mentora de profissionais de estética e estou em transição. Estou me mudando de São Paulo, capital, para o interior do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. É uma fase muito importante para mim. Se você ainda não conhece a minha história, sugiro que você veja os primeiros vídeos desse canal, onde eu conto, né, sobre um pouco sobre a minha história. O último vídeo antes desse, também vou deixar aqui, é um vídeo em que eu contei sobre essa necessidade da mudança por conta do trabalho do meu marido. E agora que eu cheguei em Caxias do Sul, vou contar um pouquinho das minhas primeiras percepções para vocês. Tá bom? Bom, então vamos lá. O que acontece? Primeiro que quando eu cheguei, eu tomei um susto, assim. Porque eu tava esperando, de verdade, logo de cara, uma cidade mais estruturada. Só que o meu baque foi que meu marido trabalha perto do aeroporto. Então, é uma região mais de bairro. E aí, eu fiquei por aquela região no primeiro dia, logo que eu cheguei. E eu fiquei numas ruas muito calmas, muito tranquilas. Como eu sou de São Paulo, isso me deu bastante medo de eu não me adaptar. Porque uma coisa é você sair de São Paulo e ir pra uma cidade que é no interior, mas tem movimento. Só que aonde eu estava naquele momento, não tinha movimento, assim, não tinha muita gente. Então eu me assustei no começo e fiquei preocupada no primeiro dia. Só que aí depois, eu tive a oportunidade no dia seguinte. Eu cheguei na segunda, hoje é quinta-feira, dia 22 de maio. Eu tive a oportunidade, logo em seguida, de andar, né, pela cidade. Então, o que eu fiz? Eu fui escolhendo apartamentos, né, porque esse é o objetivo dessa primeira semana que eu tô aqui, escolher apartamento pra morar. E, com isso, enquanto eu fui escolhendo apartamento, eu percebi que tinham algumas regiões que eram mais movimentadas. E com isso, gradativamente, eu fui começando a conseguir entender onde era o centro, onde ficam os shoppings. No primeiro dia, eu saí do centro e fui andando, saí desse bairro, né? E fui andando até o centro. Deu 1,5 km, mais ou menos. Foi muito tranquilo, não me senti insegura, como eu sentiria em São Paulo, com anel, né? Assim, coisas de valor, e mesmo assim eu não tive problema, aliança, então não me senti insegura. Mas claro, eu não bobeei, porque você vê também que tem pessoas ali que, se você, né, não ficar esperta, pode ter alguma malícia. Então é bom você estar sempre assim, segura, né, se sentir segura, independente de onde você esteja, claro, com a consciência das coisas que a gente precisa viver ali, pensando em segurança. O meu marido falou, não é porque você tá vindo de São Paulo pro interior que você vai também relaxar demais, porque violência, infelizmente, tem em todo lugar, né? Então, eu tô nesse momento, assim, de me entender num novo lugar. Porém, ainda não fiz a mudança. Então, nesse contexto todo, o que eu venho percebendo? Que a cidade, né, depois que eu comecei a andar, fui do bairro pro centro, no dia seguinte eu já andei muito mais no centro. Aí a minha surpresa foi oposta. Eu vi que, na verdade, é uma cidade realmente muito estruturada. Caxias do Sul tá me surpreendendo muito, né? Pelo menos nesses 3 primeiros dias que eu já circulei pela cidade. Ontem, por exemplo, eu fui procurar uma sala para locação, né? Para atendimento mesmo, uma sala comercial. E ela ficava numa ponta do comércio, assim, da parte central do comércio. E a outra sala ficava exatamente no outro extremo. Então, eu atravessei a rua principal, que eu não lembro o nome agora, mas, assim, Sinimbu, alguma coisa assim. Júlio de Castilhos, lembrei, Júlio de Castilhos. Eu atravessei essa rua, né, que eu acho que é uma das principais do centro. Atravessei ela inteira, saí, deram 25 minutos andando. E aí eu aproveitei para entrar na loja. Só que o que aconteceu? A temperatura começou a cair. Começou uma garoa muito forte, uma névoa, né, bastante intensa e neblina. E com isso começou a esfriar de uma forma que eu não tava esperando. E eu só tava com uma blusa azul, que eu até postei um story de, assim, blusa maior. Ontem eu tava com um blazerzinho
leve e uma blusinha de lã, mas não era suficiente para 13 graus, que tava fazendo ontem. Aí à noite eu já fui na Decathlon, que é perto, eu tô no Hotel Intercity, então eu fui pra um shopping que tem aqui do ladinho, dá pra ir a pé, nem 5 minutos, então é encostado mesmo. Eu fui no shopping, tem uma Decathlon lá, e encontrei essa blusa que é infantil, mas eu achei ela linda e até ficou um pouquinho grande em mim, então assim, deu super certo. E tá me aquecendo, até tô deixando a janela aberta pra conseguir deixar o quarto mais arejado, daqui a pouco o pessoal da limpeza chega. E eu tô com, também, ó, eu tô com uma blusa de lã gola alta, essa blusinha, acho que ela é térmica porque é pra trekking infantil, uma camiseta, deixa eu mostrar pra vocês. Tô com uma camiseta e uma calça térmica da Lupo. Então, assim, eu tô super bem vestida e bota. Porque hoje tá simplesmente fazendo 7 graus. 8 graus é a temperatura da cidade e 7 graus é a sensação térmica. E eu olhei ali pra fora, só desci pra tomar café, ainda não saí hoje. Tá assim, ventando e muita neblina. Então eu imagino que realmente esteja bem frio. Bom, esses são assim os pontos principais que eu preciso compartilhar aqui com vocês, pra vocês entenderem o que eu tô vendo e percebendo. Tô compartilhando muita coisa no Instagram, então se você ainda não me segue, começa a me seguir lá, porque com certeza você vai ver mais informações da viagem em si, assim. E agora falando um pouquinho sobre as casas, né, o que eu tô vendo pra morar. Gente, é o seguinte, a minha família é de São Paulo. Tanto a minha família quanto a família do meu marido. E a gente sempre gostou muito de receber as pessoas na nossa casa. Nós gostamos de verdade. Então, por enquanto nós não temos filhos, mas nós temos 2 cachorrinhos, né? O Jack e o Apollo. Então, assim, a gente tá procurando alguma coisa que minimamente a gente sinta que tem espaço pra todo mundo. Pra receber a família, pros nossos cachorros, né? Pra eles não ficarem tão apertados numa cidade que tem segurança, então a gente não precisa ficar num lugar tão fechado. E ao mesmo tempo, todo mundo que eu conheço, né, aqui em Caxias, que eu conto que eu tô mudando, os corretores e tal, sempre me perguntam se nós já temos filhos. E a minha brincadeira sempre eu vim pra Caxias pra aumentar a população caxiense, porque a nossa intenção é ter filhos aqui. Então, não sei, né, o que Deus vai permitir, preparar, mas é a nossa intenção. Então, por isso, a gente também não quer, tá sendo bem seletivo, assim, procurando coisas que tenham espaço, para que a gente consiga aproveitar, mas que caiba no nosso orçamento e ao mesmo tempo bem localizado. Uma coisa que eu percebi muito aqui é a questão da umidade. É muito úmido e tem muito mofo nos móveis, infelizmente. Nos imóveis, né? Nos móveis e nos imóveis também. Sem contar que é uma cidade, né, que foi colonizada por italianos e os italianos chegaram há 150 anos, assim. Então, tem muita casa antiga, prédio antigo. E com isso, a gente também acaba tendo alguns pontos que são imóveis mais antigos, que não é muito o que a gente busca. Por conta de tudo isso, não tá sendo fácil. Tá sendo bem complicado encontrar o lugar ideal. Porque quando a gente encontra o lugar ideal, aí já é um valor bem acima do que a gente gostaria, né? Do que a gente consegue pagar. E aí eu preciso entender se vai dar certo uma negociação. E pra fazer uma negociação, eu preciso estar muito certa do que eu vou fazer. Então, assim, estamos nesse momento. E o que acontece? Eu cheguei na segunda, essa semana que foi dia 19 de maio, e eu vou embora, minha passagem tá comprada pro dia 27 de maio. Teoricamente, eu tenho muito tempo, são, né, 8 dias. Mas qual que é o ponto, gente? Aqui, na segunda-feira que vem, é feriado de Nossa Senhora de Caravaggio, aqui em Farroupilha, que eles fazem tipo uma romaria, né, saindo de Caxias, vão pra Farroupilha. E com tudo isso, eu tenho 3 dias a menos, porque aos sábados a maioria das imobiliárias não trabalham. Só uma falou pra mim que poderia me mostrar alguma coisa, mas enfim, eu acabei não gostando das opções. Domingo, obviamente, ninguém, e no feriado também ninguém. Então, e na terça eu fui embora, meio que na hora do almoço, assim. Então eu tenho basicamente, tive segunda, que foi quando eu cheguei, voo atrasou, mas ainda assim eu vi 2 imóveis. Terça, eu vi 6 apartamentos. Ontem, que foi quarta, eu vi 8. E hoje eu tô aqui tentando, né, entender quais são as melhores opções do que eu já vi. E ao mesmo tempo
como eu já tenho uma noção do que eu gostei, do que eu não gostei, já filtrei bastante com meu marido, eu ainda tenho que parar e olhar mais opções que eu gostaria muito de tentar ver até amanhã. Então eu tô assim nesse contexto. Não é nada simples, gente, não é nada fácil. E quando eu comuniquei pra vocês aqui no YouTube, no Instagram, que eu ia fazer a mudança, né? Eu fiquei assim bem animada e feliz, porque eu recebi muita mensagem de carinho, de pessoas torcendo por nós, falando, né, que estão aí felizes até de acompanhar, né, a nossa mudança, que eu tô compartilhando não só no YouTube, mas bastante no Instagram também. E com isso tudo, eu tenho me sentido menos sozinha. Pra quem ainda não viu a minha história, essa é a minha 4ª mudança com o meu marido. Nós nos casamos há 8 anos atrás. Eu me mudei logo em 2017, a gente casou em abril. Em setembro, mais ou menos, ele foi transferido de Bauru, interior de São Paulo, pra Paulínia. Então eu fiquei 5 meses em Bauru com ele e já me mudei. Em Paulínia, nós ficamos 2 anos. Eu me mudei pra Bauru de novo. Fiquei 1 ano em Bauru, me mudei pra São Paulo, onde eu fiquei 4 anos e agora eu tô chegando aqui. Então, assim, essas mudanças, elas são muito importantes, né, pra gente, pensando num contexto de vida mesmo, como casal, como família, como profissão também. Meu marido evolui muito profissionalmente e aí é um ponto que eu quero falar com vocês, né, porque teve gente até que me falou, nossa, que pena que você vai mudar de novo. Tem gente que fica triste porque é minha cliente das cidades que eu já atendi e acabam perdendo, né, o contato, não tem mais a profissional que elas estão acostumadas para fazer os atendimentos estéticos. Como eu sou biomédica, eu tenho sempre as minhas clientes onde eu atendo. E ao mesmo tempo, tem as pessoas que ficam tristes pensando que eu estou triste porque eu tô me mudando. E é um ponto que eu também queria falar com vocês, assim, gente, todas as nossas mudanças, elas são muito bem pensadas. E claro, a gente não é bobo, a gente faz conta. Se compensa financeiramente, é lógico que a gente aceita, né? Então, assim, a gente não aceita, não faz mudança só porque, tem que mudar. Não é uma obrigação, meu marido escolhe, ele aceita a mudança e ele só aceita depois que a gente senta, conversa e entende que faz sentido para nós como família. Então, um ponto que eu percebo, assim, que pra muita gente é estranho, né, da minha mudança, é exatamente o fato de eu abrir mão de estar atendendo, né, dos locais que eu atendi. Se você me via, né, ou me conhece pessoalmente, você sabe que a minha sala de estética em São Paulo, ali na Saúde, era muito bem montada, uma graça, né, foi toda planejada, montada com marcenaria de primeira mão. Então, assim, tudo com muito carinho. Ela era uma graça e eu precisei desmontar para vir pra cá. Foi a minha primeira sala. Antes, em Bauru e em Paulínia, eu não tinha sala sozinha. Eu sempre alugava sala dentro de algum lugar ou dividia a sala com uma amiga. E eu não me arrependo, assim. Foram experiências maravilhosas que me fizeram também ter uma visão de mundo que se eu tivesse ficado sempre no mesmo lugar, eu não teria hoje. E como mentora de profissionais de estética, isso me ajuda a ajudar pessoas, né? Então, a experiência que a gente tem, que a gente acaba tendo com todas essas mudanças, também contam para o meu crescimento profissional. Então, eu acabei entendendo muita coisa, entendendo o que faz sentido, o que é bom, o que não é, quando a gente busca um local para atender. E sabe que eu cheguei num lugar, gente, ontem, eu cheguei em 3 lugares, eu nem entrei, porque eu já sei o que eu não quero. E isso faz diferença, porque se fosse antes, eu perderia muito mais tempo tentando entender, tentando ver se era bom. De repente, eu até alugaria por não entender, pensando só em preço. E hoje não, hoje eu já sei o que eu não quero. Então, esses pontos também são importantes. Então, assim, eu não tô triste, muito pelo contrário, eu tô muito feliz com a mudança. Mas tem um ponto que eu percebo que tá sendo um pouco mais difícil do que das outras vezes. Que é exatamente o seguinte. Das outras vezes, eu tinha muito mais emoção. Eu era uma pessoa que estava ali fazendo a mudança e extremamente empolgada com o fato de estar mudando para uma cidade nova. Eu já visitei mais de 9 países. Toda oportunidade que eu e meu marido temos, a gente viaja, a gente passeia. Então, pra gente, esse espírito aventureiro faz muito sentido, a gente gosta muito de estar em um lugar diferente, assim, sabe? Pra gente é muito gostoso. Só que, não sei se é porque a idade tá chegando, né? Eu tô ficando mais velha, ele também.
E, sinceramente, eu nem tive muito tempo de conversar sobre isso com ele, porque ele tá trabalhando demais. Mas, eu vou fazer 34 anos agora em julho. E eu tô sentindo, né, que a mudança, assim, ela não é mais a mesma. Não é mais como antes. E por quê? Principalmente no meu ponto de vista. Hoje eu já tenho muito mais maturidade pra entender o que eu gosto e o que eu não gosto. Eu sei falar não. Então, isso faz com que a mudança fique um pouco mais difícil, porque eu sou mais seletiva e eu me dou o direito, né, de simplesmente falar não, tanto para casas quanto para apartamentos e salas comerciais. Então, de novo, assim, se eu não tivesse passado por toda a experiência que eu já passei, talvez eu escolheria um lugar errado. Já teria resolvido, né, onde é que eu quero morar, onde é que eu irei morar. Porque eu visitei, né, várias coisas, quase 20, acho, talvez, mais de umas 15, assim, eu já visitei em 3 dias. Então, eu já vi muita coisa. Só que eu tô seletiva. E isso foi a experiência que me trouxe. Da mesma forma que me trouxe essa forma de ser mais crítica para um lado positivo, pensando em salas comerciais. É claro, meu grande objetivo nesse momento não é a sala comercial. Eu tenho as minhas coisas da clínica que estão alugadas, que estão desmontadas, na verdade, e estão tudo ali dentro da minha casa em São Paulo, que eu ainda nem tirei a mudança de lá. Só que, se for preciso, eu mando essas coisas todas para Bauru e só peço para trazer quando realmente fizer sentido para mim. Eu não vou ficar pagando caro pra estar num lugar que eu não quero, que eu não gosto, justamente porque hoje eu sou mais seletiva. Então eu acho que a experiência trouxe essa questão de saber escolher, né? Que antes eu não tinha. Não, graças a Deus não me dei mal em nenhum lugar, pensando em todos os lugares que eu já escolhi, mas ao mesmo tempo eu quero ter a oportunidade de escolher melhor o que eu puder. Então, nesse contexto, tá difícil de escolher por isso. Então, assim, até hoje, conversando com meu pai e com a minha mãe, eles falaram: Dani, qualquer coisa estende. Fica mais um tempo, troca sua passagem. E eu tô realmente considerando isso. Tô contando pra vocês antes de falar pro meu marido, porque a gente não tá mal conseguindo se falar também por causa da correria dele. E, gente, sério, assim, eu chego aqui no hotel, eu só quero deitar aqui nessa cama. Porque eu chego acabada, eu ando muito, eu tô andando muito pra sentir a cidade, literalmente, assim, pra entender como funciona, onde ficam as coisas. Claro que eu não vou conseguir saber disso tudo em uma semana, ainda que seja intensa, mas é muito importante, porque não é mais uma mudança pra um lugar perto, eu tô num estado diferente, o relevo é diferente, o clima é diferente, isso tudo é muito importante pra eu escolher um lugar. Então eu ando muito, quero sentir, quero saber muito bem onde eu tô pisando, literalmente, e por conta disso meus dias têm sido extremamente cansativos. Não bastasse isso, meu marido tá trabalhando pra caramba, então tá bem complicado pra gente. E aí, a gente acaba caindo num ponto que, assim, eu percebo, né, que faz bastante sentido pra mim e que me deixa feliz, que é a questão de um momento pra família. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, fazendo cobrança pra pagar a faculdade. Nesse tempo, né, de 17 anos, desde os 17 anos trabalhando, junto com a cobrança, né, que eu era operadora de telemarketing fazendo cobrança, eu fazia faculdade, depois eu fui pro mestrado, doutorado, especialização, casei, sempre na loucura de atender, e depois comecei as aulas, né, em faculdade, curso técnico, e assim, a minha vida sempre foi muito intensa. Então agora, eu estou estranhando também por ter a oportunidade de olhar um pouco com mais calma e escolher com mais calma. Então, assim, só tô pedindo pra Deus me dar sabedoria pra escolher o melhor lugar, né? Porque é muito difícil. Depois que a gente escolhe e fecha contrato, são 12 meses que a gente tem que ficar ali. Então, é complicado, mas tá dando certo. E esse momento também, mais família, né? É algo importante pra gente, com certeza, porque fortalece, né? Quando a gente faz uma mudança de cidade, assim, só o casal e às vezes o filho, isso fortalece muito
a união da família. Apesar do meu marido estar trabalhando bastante, assim, a gente acaba tendo um vínculo ainda mais intenso, porque é um pelo outro, né? Então isso é bom. E teve gente que me perguntou, por que você escolheu o Rio Grande do Sul? Gente, não é que eu escolhi o Rio Grande do Sul, não é que eu escolhi Caxias do Sul. O meu marido recebeu uma oportunidade dentro da empresa que ele trabalha para ser transferido, né? E não só transferido, mas para assumir um cargo diferente, sendo transferido aqui para Caxias do Sul. Então, não fui eu que escolhi, foi Caxias do Sul que nos escolheu. E sabe que eu trago aqui comigo, vou mostrar para vocês uma coisa que nem sei se faz sentido, mas eu quero mostrar. Ah, não tá aqui. Deixa eu ver se não tá aqui. Acho que eu coloquei em um lugar diferente. Tá aqui sim. Ó, isso aqui é um livrinho do Novo Testamento. Salmos, Provérbios, né? Que eu lembro que eu recebi isso aqui na escola há muito tempo atrás, quando eu estudava em escola pública em Bauru. E eu gosto, né, de sempre pegar. É uma Bíblia, né? Só que é uma Bíblia com uma versão assim, mais determinada, delimitada. E tem um trecho que eu gosto de ler todos os dias. E nesse trecho tem um ponto que sempre me chamou a atenção. E eu leio ele todos os dias pra ficar mais tranquila com relação à mudança mesmo. Nesse trecho fala assim, o livro de João, capítulo 15. E aí lá, eu leio todo o capítulo 15 todos os dias. Mas lá no versículo 16, fala assim, ó. Tem caminhão passando. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, assim, eu sei que não foi a gente que escolheu, foi Deus que escolheu por nós. E eu brinco, né? Falei pra vocês no começo que eu brinco que eu vim pra aumentar a população de Caxias, porque quando eu fiz 33 anos, no ano passado, eu e meu marido, como eu falei, a gente gosta muito de sair pra passear. Então eu tava ali com os meus cachorros e o meu marido em Santos, que é uma horinha só de São Paulo. A gente pegou um final de semana, fazia sempre bate e volta, e fomos passear em Santos, ficar ali de boa na praia. E meu marido me olhou e perguntou, quando você acha que a gente vai ter filho? E aí eu falei pra ele, olha, eu não sei, mas eu hoje não me vejo tendo filho onde a gente mora, porque o lugar que a gente mora ali em São Paulo, né, é um apartamento mais antigo, só 2 quartos, a gente gosta de receber visita, então ele não encaixava no que eu queria, no que eu idealizava para ter um filho. Eu esperei tanto tempo, né, trabalhei tanto, minimamente eu queria ter uma condição melhor, né, e me sentir melhor para ter um bebê. E aí eu pensei, bom, então eu vou fazer o seguinte, falei pra ele na hora, vamos ver como a gente vai estar daqui a um ano. A gente se planeja pra quando eu fizer, né, 34 anos, a gente de fato pensar em filhos, porque isso já era algo que eu conversava com a minha ginecologista, né, que ela falava pra mim, olha, até os 34 você tá tranquila, pode esperar sem se preocupar, até os 34 anos, e foi o que eu fiz. E aí, quando eu fiz 33, meu marido perguntou, e eu falei, vamos esperar então até o ano que vem pra gente ver onde a gente vai estar pra ter filhos. E eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito muito em Deus e eu sei que Deus ama a família, né? Tanto que, assim, se a gente parar pra pensar, Deus mostra o seu amor, mostra a graça dele na família. Então, pra mim, é algo muito importante. E com isso tudo, quando eu comecei a entender que eu ia me mudar, fui toda noite lendo um trechinho dos Salmos, das palavras, dos provérbios, e entendi que esse capítulo ele estava falando muito comigo, me mostrando que não fui eu que escolhi Caxias, foi Deus que escolheu Caxias por nós para que a gente tenha frutos aqui. E os frutos podem não ser filhos, infelizmente, né? Não é a gente que controla, a gente até gostaria, mas é Deus que controla tudo. Então, assim, eu quero ter filhos, estou aqui me mudando com a intenção de tê-los. E se for da vontade de Deus, eu vim pra ter filho também. Então, assim, eu vim, gente, com um conceito muito forte de família, sabe? E eu sei que pra muita gente é difícil entender, mas a gente
mesmo tendo uma carreira, né, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, trabalhei em excelentes empresas voltadas para a parte mais de cursos mesmo, ensinando profissionais de estética a usarem produtos. Tenho a minha plataforma dentro da Hotmart, que é a comunidade Catanzaro, onde eu tenho vários cursos, onde eu ensino muitos conceitos, técnicas para alunos, né, para profissionais de estética. Então, assim, eu tenho a minha parte profissional que vem cada vez mais evoluindo também pelas minhas mudanças, pelas oportunidades que eu tive a cada mudança. Mas nesse contexto, né, nesse momento, o meu foco tá sendo a minha família. Então, por isso que eu tenho mostrado muito mais o meu dia a dia como pessoa para vocês, não tanto a parte mais comercial como era antes. E eu tô muito feliz com isso. Tô vendo, sim, que vocês também se conectam bastante, então eu fico feliz. E se você já veio pra Caxias do Sul e tiver dicas, me conta aqui, porque eu também tô precisando, tá bom? E basicamente, assim, é isso que eu tenho pra dizer. Eu me mudei com o propósito de ter frutos, né? Então, por mais que eu tenha abrido mão das minhas oportunidades em São Paulo, né? Eu morava num lugar muito gostoso, assim, pensando em localização, perto do Ibira, perto da Paulista, do lado do metrô, na Chácara Clabin. Então, assim, eu não tenho do que reclamar de São Paulo, mas não era onde eu me via tendo filho. E eu vivi intensamente, eu fui em shows, eu aproveitei os aeroportos para viajar para fora, eu fui na Fórmula 1, que meu marido, né, tinha o sonho de ir. Então, assim, vi o show do Bruno Mars, meu marido viu Linkin Park. A gente fez amigos de verdade, que não foram muitos, mas se tornaram nossa família. Então, com tudo isso, gente, assim, eu acredito que o nosso ciclo se encerrou. E esse ciclo se encerrar não é uma coisa triste, é uma coisa feliz. A gente tá muito feliz com essa transição, mas é assustador ao mesmo tempo, porque agora a gente tá mais longe da nossa família, que é o que a gente mais ama na vida. Então não tá sendo fácil. Eu tenho mostrado pra vocês muita coisa, né, engraçada ali, o frio, tô contando muito do frio pra vocês, e eu assustei também. Mas tô passando por um processo, uma transição intenso, tudo é muito intenso. E eu tô muito feliz, eu tô feliz. Ontem eu fiquei bastante feliz porque eu percebi que eu tô chegando pra morar numa cidade muito estruturada. Gente, o comércio é muito grande, tem muita loja, tem muita... como eu posso dizer? Muita loja, muitos itens, né? Muitas coisas para vender dentro dessas muitas lojas. Então você vê que é um comércio muito forte. Isso porque a Caxias, né? A cidade de Caxias do Sul é extremamente industrial. E ao mesmo tempo, né? Ao redor tem muita coisa turística. Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha. Gente, assim, muito lugar, né? Que dá pra conhecer. Então a gente tá bem animado para que a nossa família venha, para ter filhos aqui, para frutificar. Então, e pro meu trabalho prosperar, se Deus quiser, vai muito. Depois eu vou fazer um vídeo falando das salas, tá? Por enquanto eu não tenho muita novidade de sala, só sei que eu fui muito seletiva e logo de cara eu não gostei das opções que eu tive, até porque eu tô procurando sala comercial em andares, né, dentro de prédios comerciais. E as opções que eu tive ali ontem eram mais na rua, não é o que eu procuro, então já não funcionou mesmo desde ali, tá? Mas eu vou contar tudo pra vocês assim que eu tiver mais novidades. Se você tem alguma sugestão, tem alguma dica de mudança, né? Porque eu até tava conversando com uma moça que me mandou mensagem falando que ela já precisou. Na verdade, ela se muda a cada 3 anos, porque o marido dela é militar e ela também é profissional de estética. Então a gente tava trocando algumas figurinhas ali e ela me deu várias dicas, mesmo eu já mudando, ela já mudou mais que eu. E se você também já passou por alguma experiência que você acha válido compartilhar comigo, compartilhe. Ou me conta o que você tá achando de acompanhar todo esse processo aqui comigo. Eu tô bem feliz de compartilhar com vocês, mas também quero saber a opinião de vocês. Tá bom? Vamos continuar juntos aqui no Instagram, no YouTube. Vamos continuar compartilhando nossas histórias. E logo eu também vou voltar a compartilhar mais as coisas profissionais, mas por enquanto o que eu tenho, tudo que eu tenho é a minha família para compartilhar com vocês, a minha vida pessoal
porque as coisas estão começando a se encaixar aqui numa nova cidade. E primeiro, uma casa, depois o trabalho, certo? Então é isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e conta pra mim o que você achou, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.